Que Deus abençoe a sua vida e ilumine todos os seus caminhos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto, chegamos aí ao meado de mais uma semana e tudo que nós queremos através do programa Saindo da Crise é ajudar você. Você que está desesperado, desesperançado, que de repente perdeu a fé, está desacreditado de tudo e de todos. De repente você diz, olha, não sei nem se eu acredito em Deus. Pois é, você está acompanhando essa programação, com certeza não é em vão. Não é porque não conseguiu dormir, não é porque está vendo o dia clarear, não. É porque Deus permitiu e Ele quer mostrar para você que para o seu caso tem jeito. Inclusive, à sua disposição nós deixamos o número da nossa central de atendimento espiritual para você que quer ligar 11 3573 3535. Se você prefere mandar uma mensagem de texto ou áudio através do WhatsApp, 11 3573 3510. Está aí, ó, imagens da nossa central, pessoas prontas, preparadas para lhe dar uma palavra e mostrar o caminho que você deve seguir para sair dessa situação difícil que você está vivendo. E é isso também que no programa de hoje nós vamos mostrar para você. Por maior que seja a sua dificuldade, por pior que seja a sua situação, existe uma solução. Vamos acompanhar agora uma matéria e eu volto logo em seguida. Sonhos inacabados, interrompidos, desejos que nunca se realizam. Mas existe um lugar onde os desiludidos, desesperançados e desesperados voltaram a sonhar e o principal, a realizar. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Pastor, eu cheguei aqui na igreja, eu estava afastado, né? Então, eu cheguei com a vida toda destruída, em todas as áreas, e na tentativa de resolver um problema, eu acabei contraindo uma dívida com vários agiotas. Eu passava as noites em claro, com crise de ansiedade, depressão, então eu ficava só olhando ali. Eu passei a ficar só focado naquela dívida, devendo esses 7 agiotas. Depois que o senhor se converteu, recebeu o Espírito Santo, o que o senhor se tornou? Então, a diferencial da minha vida realmente foi quando eu recebi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele me tornou um outro homem, né? Então, assim, os vícios, aquelas minhas fraquezas, a minha carnalidade, as minhas dúvidas, isso tudo, quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto, mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Na segunda-feira eu decidi que não iria mais ficar escrava dessa dívida. Aí passei, falei, Senhor, agora eu vou me entregar. Vim, conversei com o Senhor me orientou e falou assim, buscai, cara, primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu criei, essa palavra entrou dentro de mim e a dívida foi pagando. Quando foi em janeiro eu já estava só com 5 agiotas e agora eu estou aqui para contar que acabou a dívida. A coisa mais rica, mais preciosa que existe no mundo é você ouvir a voz de Deus. Você pode estar passando um deserto, uma situação complicada, difícil. Se você ouvir a voz de Deus, ela te encoraja, ela te levanta. Você não pode tirar da sua cabeça que dinheiro é só papel, vai ficar. Sua salvação é a coisa mais rica, mais preciosa que existe. Você tem que amar a sua salvação e proteger a sua salvação, a sua fé, mais do que tudo. Porque vai chegar um dia, e eu falo isso para você com certeza, que vai ser o meu último dia aqui na terra. E vai ser também o seu último dia na terra. E tudo que você construiu, tudo que você lutou, tudo que você ganhou,
tudo que você conquistou vai ficar. Você deve obedecer à voz de Deus no altar. E às vezes você nem vai precisar fazer, nem pedido você vai ter para fazer. Mas obedece à voz de Deus. Ela é a garantia do nosso amanhã. Eu não sei se você já desistiu dos seus sonhos, se você já abriu mão dos seus projetos de vida, mas você já parou para pensar que você ainda tem tempo para lutar e daqui até o findar do ano realizar os seus objetivos? Meu amigo, minha amiga, uma certa feita eu vi uma pessoa dizer que quem não sonha vegeta, né? Quer dizer, quando a pessoa ela perde completamente os seus sonhos, deixa de acreditar naquilo que é possível ela realizar, ela não vive, sobrevive. E muitos estão assim, sabe? Às vezes até pensando, por que eu ainda estou vivo? Por que eu ainda existo? Era melhor que eu não tivesse nem nascido. Não pense assim não. Não deixe esses pensamentos negativos virem à sua mente e levarem você a pensar que é melhor você empurrar a vida com a barriga para ver aonde você vai chegar, do que tentar tomar uma atitude e mudar a sua história. Tome uma atitude, mude sua história, provoque, faça algo que dependa de você, dependa da sua força, e você vai ver o que Deus vai poder fazer por você. Deus quer firmar uma aliança contigo. Essa história que você vai acompanhar mostra do fracasso ao sucesso após uma aliança com Deus. Vamos acompanhar agora. Meu nome é Cristina Alves, tenho 35 anos, sou empresária no ramo de limpeza pós-obra e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida sempre foi uma vida abençoada, né? Desde quando eu entrei na igreja. Claro, tinha as minhas dificuldades, mas sempre venci. Também meu casamento, depois vim a casar, né? Meu casamento sempre foi abençoado, sempre tive uma saúde abençoada, tanto eu como meu esposo. Mas nós tínhamos uma área da nossa vida que não glorificava ainda o nome do Senhor Jesus, que era a nossa vida financeira. Mesmo a gente lutando, a gente trabalhando muito, né, dia e noite, mas a gente não tinha conquistas. Era sempre aquela vida apertada, aquela vida de altos e baixos, né? Sempre nas dificuldades. Muitas das vezes a minha sogra ainda ajudava a gente, né, quando a gente precisava de comprar alimento para dentro de casa. A gente comprava parcelados, mas a gente não conseguia pagar. Sempre aquela vida limitada, aquela vida bem apertada mesmo. E foi assim que foi ficando anos, né, no período que a gente estava casado. Até que um dia apareceu um propósito para mim ir na segunda-feira e eu fui. Naquela segunda-feira, Deus falou comigo. Por quê? Porque eu vivia só fazendo na força do meu braço, né? Mesmo eu estando ali, tendo o Espírito Santo, eu fazia as coisas na força do meu braço. Eu não deixava Deus agir na minha vida, né? E o Espírito Santo, através do pastor, falou: deixa eu agir, sabe? Para de ficar lutando sozinha, tu tá lutando com a força do teu braço. E foi onde que eu pensei, eu fiquei pensando, é verdade, esses anos todos, a gente vem lutando na força do braço. E aí não conquistava nada, até conquistava, mas não mantia. Aquele pouquinho ainda, né, que conquistava, que não glorificava ainda o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, porque eu lutava, meu marido lutava, e às vezes a gente perguntava assim, poxa, o que a gente está errando, né? Onde a gente está errando? O que a gente está fazendo? Né? Porque toda a direção do altar, dizimista fiel, mas aí Deus falou que a gente lutava na força do braço, que não era para a gente lutar sozinhos, é como se a gente estivesse lutando sozinho, dissesse assim, não preciso do Senhor, né? Eu consigo sozinho. E nessa reunião eu decidi, eu falei, eu já tinha feito até algumas sociedades, vim de uma sociedade falida, né, só com dívida,
E as dívidas, ainda tinha as cobranças, né? Porque querendo ou não, a gente era humilhado, né? E eu sei que eu decidi naquela segunda-feira, eu já tinha ido nas correntes normais, mas ali eu decidi que tinha que ter uma mudança. Não dava mais para continuar a situação que estava. E foi onde que eu decidi fazer uma aliança com Deus. Eu fiz um pacto com Deus e eu falei, Deus, vá à frente. Tudo que tiver de direção do altar, com o homem de Deus fazer, eu vou fazer. E ali começou a acontecer as mudanças. Eu trabalhava na área da beleza, né? Eu era manicure e eu lembrei que as clientes falavam para mim, eu tenho uma dificuldade de conseguir pessoas na área de faxina. E aí veio a primeira direção, eu comecei a fazer faxina. Naquelas semanas eu já tinha bastante cliente, mas ainda só estava tendo aquelas melhores, não era mudança. E eu falei, Deus, eu quero a mudança. A gente tem que glorificar o Teu nome na nossa vida. E foi indo, meu marido ainda continuava trabalhando de empregado, né? Só que nas obras onde ele entregava o papo entulho, eles ouviam os engenheiros falar assim, ai, que dificuldade que a gente tem de conseguir empresas especializadas em limpeza pós-obra. Aí o meu marido chegou em casa e veio a direção. Vamos trabalhar no ramo de limpeza pós-obra. Aí surgiu, como? Se a gente nem tinha material para começar. Mas naquele final de ano, surgiu o nosso primeiro contrato, a oportunidade de a gente fechar nosso primeiro contrato. O meu marido pediu a saída do emprego, só que aquele contrato que a gente fechou supriu 1 ano que ele ficaria trabalhando de carteira assinada. E aí a gente chegou e se lançamos, a mão de obra. Eu falei, Senhor, eu vou com tudo. E aí nós conseguimos o pessoal para a mão de obra. A gente chegou nas obras sem material nenhum. O engenheiro falou assim, olha, já consegui uns panos aqui de chão. E os materiais foi surgindo para a gente. Eles fizeram até adiantamento, né, do valor do contrato que a gente tinha pedido. E compramos material. Ali nós conseguimos entregar aquela obra, que até então era uma obra muito grande. E foi o primeiro passo. E dali a gente foi crescendo, fomos fechando contrato e sempre na segunda-feira. Eu não falto uma segunda-feira, eu tenho uma aliança com Deus, eu levo a sério a segunda-feira. Ali na segunda-feira eu faço os meus propósitos, é ali na segunda-feira que eu faço todos os meus propósitos. E foi indo e sempre pedindo a sabedoria para Deus, né? Porque não adiantava a gente também conquistar, mas não ter a sabedoria. Então eu falava, Senhor, a gente só administra, mas quem é o cabeça é o Senhor. E foi indo, e a gente foi crescendo. Hoje, a nossa empresa, ela presta serviço para engenheiros, arquiteturas, construtoras de outros estados que fazem obra aqui no estado de Santa Catarina. A gente hoje, o nosso nome é reconhecido já em vários lugares no estado. Então, o que acarretou isso, sabe? A gente parar de querer fazer na força do braço. Saber que a gente realmente precisa de Deus. Sem Ele a gente não é nada. A gente não conquista nada. A gente pensa que conquista. Hoje, a gente compra à vista. Hoje, a gente está terminando a nossa casa dos sonhos. Hoje, nós temos uma empresa bem-sucedida, financeiramente em todos os sentidos. O nosso casamento, que já era abençoado, é mais abençoado. Hoje, a gente tem mais tempo para fazer as coisas para Deus, porque antes a gente deixava de fazer as coisas para Deus para ir trabalhar. Hoje, não. Hoje, a gente não precisa trabalhar todos os dias. Porque só os contratos que a gente fecha supre meses, supre 2, supre 1 ano. Então, é uma dependência que eu falo. Eu dependo só do Senhor. A minha casa depende só do Senhor. E principalmente o Espírito Santo.
Por quê? Porque mesmo a gente passando toda a dificuldade, e às vezes a gente não querendo nem ouvir, a gente tendo o Espírito Santo, mas não querendo nem ouvir, e o Pai está lá, deixa eu te guiar, deixa eu guiar, né? E a gente aprender que a gente precisa sim ouvir o Espírito Santo. A gente precisa ouvir quando Deus fala com a gente, porque Ele fala com a gente. Então a gente tem que parar um pouquinho, sabe? E parar para pensar que realmente sem Deus a gente não é nada. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Tudo que a gente tem hoje é para a glória dele. Não digo que a gente não tem problemas, claro, a gente tem problemas, né? Mas hoje eu falo assim, Senhor, eu dependo só do Senhor, vai na frente. Hoje eu não dependo só de mim. Parei com essa situação de pensar assim que só na força do braço a gente consegue as coisas, porque a gente não consegue. Minha amiga e meu amigo, você não pode ficar aí achando que tudo para você está perdido. Você foi mandado embora do seu trabalho, você está vendo a sua empresa sucumbir, você talvez é aquela pessoa que está sendo despejada da casa que mora porque não conseguiu pagar o aluguel já de muitos meses atrasado. Ou quem sabe, você está aí segurando, sabe, as pontas, ganhando pouco, todo endividado, tentando resolver o problema, buscando soluções, mas parece que o tempo passa e você está cada vez mais enrolado. Você sabia que tudo começa aqui na nossa forma de pensar? Se você pensa grande, ainda que hoje você seja pequeno, com o decorrer do tempo, na hora certa, você vai chegar lá. Mas se você é aquela pessoa que pensa ser incapaz de mudar a sua história, por mais oportunidades que você venha a ter, na oportunidade você só vai enxergar, infelizmente, dificuldades. Porque é o que acontece com muitas pessoas. Na oportunidade que ela tem, ela só enxerga dificuldade e não vê na dificuldade um trampolim para que ela possa dar um salto maior e chegar onde ela deveria. Mas eu tenho certeza que quando você chegar aqui, segunda-feira, na Universal, firmar uma aliança com Deus, sua fé será despertada e você vai entender que realmente você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Nós vamos agora ao intervalo e depois vamos acompanhar também testemunhos de pessoas que entenderam isso e alcançaram a transformação. E você também pode alcançar a sua. Como é que é o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, qual a importância de toda segunda-feira o senhor estar aqui fazendo o seu pacto com Deus? Olha, pastor, toda segunda-feira eu estou aqui. E depois que eu fiz um voto na segunda-feira, as portas se abriram para mim de uma forma assim que eu nunca tinha acontecido na minha vida. Civis, contratos sendo fechado, toda semana tem alguém atrás de mim para fechar contrato, e Deus abriu as portas. No começo do ano, eu lembro que eu cheguei para você, Francisco, e falei para você voltar a fazer segunda-feira. Você estava trabalhando até de funcionário. Inclusive, nós gravamos um testemunho, né? Desse começo de ano para cá, mudou a situação? Olha, deu uma reviravolta, mudou 100%. Tudo mudou, porque antes eu estava trabalhando empregado, né, com uma vida limitada, salário limitado, e hoje não, hoje eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo, Deus abriu as portas e toda semana eu fecho contrato. Semana passada eu subi no altar na segunda e na terça-feira fechei 2 contratos. Deus abriu as portas. Deu certo. Deu certo. Bom, muito mais vai vir na sua vida. Não para, esse ano é o ano da vitória. Qual o nome da senhora? É Irma. Dona Irma, qual foi a boa notícia que a senhora alcançou, o resultado através do pacto com Deus? Foi que eu estava com um processo para ir para aposentadoria, né? Que precisava ir para outro órgão do governo, que eu sou funcionária pública, e estava um pouco amarrado. E Quanto tempo, mais ou menos? olha, não estava muito, estava 1 mês e pouco, mas eu queria que fosse, porque isso vai depender da minha aposentadoria. E o senhor fez o propósito da gente orar né, todos os dias com a Bíblia, e eu fiz. E chegou na sexta-feira, orei desde quando o senhor falou, na segunda-feira passada, e quando chegou na sexta-feira, a moça do setor que eu trabalho me ligou dizendo que meu papel já tinha ido, então que a minha aposentadoria estava a caminho. Então, Deus surpreendeu a senhora. sim, graças a Deus. Valeu a pena a senhora ter crido naquilo que foi determinado e orado sobre a palavra de Deus. Sim, com certeza. E o pacto com Deus vale a pena? Vale muito a pena. Deus vai fazer muito mais, Amém. graças a Deus. Parabéns pela sua fé. Como é que é o nome do senhor? Felipe, pastor.
Felipe, qual a importância dessa reunião? O que você veio buscar aqui? O que mudou? É primordial, pastor. A gente sempre teve o foco no vir na igreja às quartas, aos domingos, na reunião do jejum no sábado. E, como eu disse, eu nunca tinha dado tanto foco para a segunda-feira, que era tão importante. E de 2 anos para cá, como eu entendi a seriedade disso e comecei a implementar isso na minha vida. E, como diz, a gente já tinha muito sucesso, como diz, a gente passou por pandemia, passou por tudo, e sempre a gente teve êxito na nossa vida, graças a Deus. Agora, chegando no final desse semestre, a gente estava com o horizonte ainda meio nublado, ainda a gente não conseguia ver os próximos projetos dali para frente. E, como dizer, eu ouvi uma palavra do pastor André Salomão lá em Barreiras. Ele falou assim: se vocês querem o diferente, vocês têm que fazer o diferente. E eu, como disse, a gente tende a ir acomodando aos poucos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba começando a fazer o mesmo desafio, a ir para aquele feijão com arroz. Mas Deus pede da gente o diferente, se a gente quer o diferente, né? Então, como diz, fui para o altar no dia que o pastor chamou, e naquela semana a gente não tinha nada de projeto ainda. Estava conversando com nossos parceiros, mas nada. Já tinha alguns projetos que tinham sido orçados, mas não tivemos retorno. Até tive uma negativa, como diz, por conta do Rio Grande do Sul. Assim, um outro amigo desse cliente, ele tem uma empresa no Rio Grande do Sul e as coisas ficaram um pouco difíceis, então provavelmente não vai poder fazer esse projeto agora. E logo depois de fazer meu desafio ali, na outra semana, como Deus colocou nas nossas mãos, 3 projetos diferentes, de grande valor, e aquele outro cliente que, como disse, já não ia aparecer porque estava com dificuldade na empresa dele no Rio Grande do Sul, esse voltou nessa semana, confirmando o orçamento e querendo agilizar para definir o início da obra. Então, quer dizer o quê? A gente não pode cair na monotonia. Tem que sempre estar trabalhando a nossa fé e botando na mão de Deus, porque o altar não falha. Bem forte para o nosso Deus. Muito mais vai vir. Qual o nome da senhora? Cristiane. Dona Cristiane, qual foi o resultado alcançado através do pacto com Deus? Na verdade, de semana passada para cá, houve várias boas notícias, tá? Uma delas foi uma dívida que meu esposo tinha há mais de 3 anos, não conseguia negociar. Quando chegou o final do ano, negociamos algumas, porque ele recebeu um dinheiro, graças a Deus, e essa nada, não conseguia de jeito nenhum. Ela estava no valor de R$18 mil, tá? Era uma dívida de cartão e eles não queriam negociar. Irredutíveis. Irredutíveis, né? E quando chegou há 2 semanas atrás, eu determinei, eu disse: Senhor, eu não aceito, eu não quero mais isso para a nossa vida. Porque meu esposo estava ficando estressado, estava brigando muito, ele não dormia, ele não se alimentava, porque era muita pressão. Era direto. Ele chegava a deixar o telefone em casa, porque ele não estava aguentando mais. Quer dizer, chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto, tá? E aí eu disse: o senhor vai abrir uma porta de alguma forma, nós vamos pagar a dívida, óbvio, mas vai ser de uma forma que a gente possa pagar. E aí o que aconteceu? Semana passada ligou uma advogada e aí sugeriu um valor, nós dissemos que não tínhamos condições e aí pediu uma contraproposta. Aí ele disse: não, eu posso pagar o valor de R$150 por mês e é o que eu posso. Aí foi feito dessa forma. Ficou a dívida, claro, parcelada, não é mais o valor do juro abusivo, caiu para R$7 mil. Eu, como estou na fé, então eu sempre dizia para ele: aguarda, no tempo de Deus tudo vai se resolver. E ele, como não está na fé, ele ficava duvidando também, né? Mas, graças a Deus, Deus tem honrado. A luta tem luta, mas não dá para desistir, porque Deus responde às nossas orações, né? Obrigado, que Deus abençoe a sua vida e muito mais vai vir, tá bom? Deus abençoe. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia, que irá te ensinar a vencer os obstáculos e ter o resultado que tanto espera. Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. Na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Sabe o que às vezes a gente fica pensando? Até quando as pessoas vão viver administrando os seus problemas? Pare de ficar conjecturando aí de que ninguém te ajuda, de que ninguém faz nada por você. Ah, eu já confiei em tanta gente, só me decepcionei. Você confiou, você dependeu, você esperou. Agora, será que não é o momento de você confiar, esperar e depender de Deus? Por isso que ter uma aliança com Deus é o que te garante isso. Pessoas podem prometer e nem sempre cumprir, mas o que Deus promete, Ele cumpre. Por isso que nesta segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder e especialmente 19h30, nós aguardamos por você. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, venha firmar um pacto, uma aliança com Deus e você pode ter certeza, sua história de vida vai mudar. E lembrando que hoje é quarta-feira, o dia do estudo da Palavra de Deus para o fortalecimento espiritual. Logo mais, às 19 horas, o bispo Jean Paulo estará realizando uma noite que com certeza será um divisor de águas na sua vida, para o seu fortalecimento espiritual. Você que está afastado dos caminhos de Deus, você que nunca veio ao Universal, ou você que tem participado das reuniões, quarta-feira você tem um encontro com Deus, traga a sua Bíblia, tá certo? Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe e ilumine os seus caminhos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus. E em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar.